E se eu te dissesse que uma criança desapareceu e que dias depois a investigação tomou um rumo tão absurdo que até hoje divide o Brasil? E se a verdade tivesse sido soterrada por confissões arrancadas sob tortura, versões contraditórias e um julgamento que muitos consideram uma das maiores injustiças da história do país? Até onde o Estado pode ir quando precisa de culpados, mesmo que não tenha provas? Em abril de 1992, a cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná, parou. O menino Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 anos, desapareceu sem deixar vestígios. O que começou como o sumiço de uma criança rapidamente se transformou em um dos casos criminais mais controversos do Brasil. Dias depois, um corpo foi encontrado. A polícia afirmou: era Evandro, mas a família discordou. Especialistas levantaram dúvidas. E a partir desse momento, o caso entrou em uma espiral de decisões questionáveis, investigações mal conduzidas e acusações que chocaram o país. 7 pessoas, entre elas mulheres, uma delas mãe, foram presas e acusadas de participar de um suposto ritual de magia negra. A narrativa parecia pronta demais, as provas frágeis demais, e as confissões, segundo os próprios acusados, foram obtidas sob tortura. O caso Evandro não é apenas sobre o desaparecimento de uma criança. Ele expõe falhas profundas do sistema de justiça, da atuação policial e do uso da mídia na construção de culpados. Décadas depois, perguntas continuam sem resposta. Quem matou Evandro? O corpo encontrado era realmente dele? E por que tantas irregularidades foram ignoradas? Para entender melhor os detalhes, as contradições e os bastidores dessa investigação, o vídeo a seguir aprofunda o caso com uma análise detalhada. O vídeo a seguir é do canal Beto Ribeiro, que traz uma explicação aprofundada sobre o caso Evandro. Agora, o caso Evandro, você determina que vai ser o primeiro, porque é um caso do Paraná. E eu me lembro que uma vez você me falou que é porque você, criança, Sim. ficou muito aflito com o que acontecia no Paraná, que eram crianças sumindo, é isso? Isso. Início da década de 90, para ser mais específico, em junho de 91, desapareceu uma criança que ainda é meio que emblemática para quem é do Paraná naquela época, que é o Guilherme Tiburtius. Esse menino desapareceu e, assim, eu morava no bairro do lado dele. Podia ter sido você. Podia ter sido eu. Né? Ele tinha a sua idade? Ele Se acho não, que era um ano pouquinho mais um ano mais velho, alguma coisa assim. E a foto dele você via em outdoor, sabe, a família se movimentou bastante para você viu o Guilherme, você me viu por aí e tal. Então a imagem do Guilherme como criança aparecendo naquela época foi muito forte e levantou meio que uma pauta de crianças desaparecendo. Então, naquele ano de 91, 92, vão sumindo algumas crianças, algumas são mais repercutidas, outras não. E daí ocorre o caso do Evandro, que tem uma repercussão na imprensa, não muita, mas tem alguma. Tem toda uma mobilização política na cidade, e daí é encontrado o corpo dele naquelas condições terríveis, né? Todo mutilado, no mato, tarará. E daí, nesse ponto, o pânico fica lá para cima, né? Do que está acontecendo, e já começa a aparecer a história de quem fez isso deve ser um satanista, devem ser grupos terríveis, blá, blá, blá. Isso já começa a circular de alguma forma. E quando... Tinha todo um teor político de uma base muito forte política, exatamente para destruir a família Bage também, Isso. né? Porque ali foi construída uma história que Sim. Quando eu peguei lá o Deus Seja de Magia Negra, que tá no teu canal lá, eu ria. Sim. Porque eu falei, não é possível que alguém levou isso a sério. 7 pessoas foram presas e tiveram suas vidas destruídas. Exato. Aquilo só não é para gargalhar, porque as pessoas sofreram. E principalmente em cima de um dossiê idiota. Mal escrito e louco. Distópico. É muito doido. Não, e que não tem as informações básicas, né? Quais são os policiais que participaram da operação, quando que saíram, como é que obteram, como é que foram feitas as gravações. Porque daí o que foi, né? O que destruiu tudo assim foi as confissões gravadas, né? As confissões. As fitas que você conseguiu recuperar. E que, inclusive, se você não assistiu, assista, porque o podcast gerou um documentário muito bem feito na Globoplay e o livro. E vai ter agora a atualização do livro junto com o Leandro Bossi,
Não vai dar pra entrar em tudo aqui, gente, senão a gente vai ter que ter uma segunda parte. E quando ele lançar o Leandro Bossi, ele volta e a gente já fala dele. Sim. Porque é do Leandro Bossi que estava ligado ao caso Evandro. E você descobre também agora que ele era aquele... Eu lembro que a primeira vez que a gente conversou, você falou assim, Beto, tudo bem, não, Leandro, mas quem é aquele esqueleto? Ninguém investigou aquilo. Sim. Ou seja, tem uma menina morta, mas ninguém investigou, não foi aberto um inquérito. É só pra quem tá perdido, assim, né? O Evandro some em abril de 92, numa segunda e no sábado, encontrado o corpo dele mutilado. Mas 2 meses antes de desaparecer, sumiu o Leandro. E eram 2 crianças muito parecidas, o Leandro Bossi. E é encontrado o corpo do Evandro em abril mesmo de 92. As pessoas são presas e confessam um crime sob tortura, elas são inocentes. 7 pessoas, em julho de 92. E em março de 93, quando já está todo mundo preso e tal, é encontrado uma ossada, né, no mesmo matagal em que o Evandro foi encontrado. Essa ossada tinha as roupas do Leandro Bossi. Pela identificação dos objetos, que era método da época, né? Porque não deu para fazer por arcada dentária, né? Porque as fichas do Leandro tinham sumido. Eu acho que nem tinha ficha, sendo bem sincero. Leandro tinha quantos anos? Leandro tinha 8 anos, era uma família muito pobre, assim, não sei nem se iam no dentista mesmo, se iam, não sei em qual dentista iam, de 90. Mas tinha uma aura de tipo, estão sumindo com as provas, sabe? Então porque as pessoas políticas aqui dentro, enfim. Então daí quando essa ossada é encontrada, pelos objetos já fecharia que seria o Leandro. Só que daí eles decidem fazer um teste de DNA igual que foi utilizado no Evandro. E dá negativo com sugestão de ser uma menina. E ficou por isso muito tempo, ninguém investigou quem era essa menina, então a gente ficava. E daí, porque a gente começou a se movimentar ali dentro no podcast, daí parece que as estrelas se alinharam. Entrou uma delegada muito boa no CICRID, né, que era a delegacia que estava investigando o caso do Leandro, que é de crianças desaparecidas no Paraná, a doutora Patrícia. Caiu uma verba da Polícia Federal, assim, e assim, todas as que se faz o Sérgio Moro, esse daí eu tenho que tirar o chapéu para ele, né? Ele liberou uma verba grande para criar um banco de dados de pessoas desaparecidas, de políticas desaparecidas, com tecnologias novas e tal. E daí entrou também uma nova equipe de direção na Polícia Científica do Paraná, que começou a organizar a casa porque tinha partes daqui que estavam literalmente abandonadas. Então eles começaram a olhar todos os cofres antigos fechados e lá tinham amostras de ossadas antigas. E numa dessas encontraram as amostras da ossada. Agora você imagina quantos IMLs da época guardavam uma amostra do que foi amostra de ossada. Apesar de todas as cagadas que foram feitas nesse caso e de toda a displicência, a gente ainda tem que dizer, cara, ainda bem que guardaram alguma amostra. Porque essa amostra permitiu que o CICRID tentasse fazer pela Polícia Científica do Paraná um exame de DNA que não deu certo, porque a tecnologia não era suficiente. Mandam para a Polícia Federal em Brasília. E daí em 2022 a gente teve finalmente uma resposta, com toda essa movimentação, de que aquela ossada encontrada em março de 93 era o Leandro. Né? Então daí a gente tinha uma pista nova. Ok, essa criança aqui... É uma tristeza, né? Porque você percebe que a família poderia ter... vivido luto, buscado a justiça e ter vivido uma vida mais em paz, sabendo que o menino estava ali, teria um lugar para voltar e rezar pelo seu. Eu entrevistei o Lucas, o irmão que nunca conheceu o Leandro, mas que lutou bastante por ele. Você entrevistou o Ademir também. Entrevistei o Ademir também, que eu uso. Até pôs no podcast. Eu fico até lisonjeado pelas palavras que você usou falando da minha entrevista. Fico muito agradecido. Mas eu lembro do Lucas falando o quanto que ali viu o pai não vivendo em função... E quando entrevistei o Lucas, ele ainda buscava pelo Leandro. E tinha um terreno para o Leandro Bossi, que o pai deixou de herança. É todo um processo, uma problemática jurídica, financeira, de uma família inteira. Não é só a tristeza de não chorar pelo morto, mas tem uma parte real que essa família inteira, por erro. Por não... e aquela coisa que um dia você me falou a verdade. Tá, não é Leandro, então tá. Mas quem é? Esse era o problema. Para mim esse foi o grande problema. Isso daí? E porque a grande ironia dessa ossada Leandro Bossi é que a identificação na época pelos padrões já teria sido fechada como Leandro. Esse é o Leandro. Só que eles decidiram, não, vamos ter um pouco mais de certeza, vamos fazer um teste de DNA. E fizeram. Só que o teste de DNA era uma tecnologia que era muito difícil de ser compreendida. Até hoje é difícil para muita gente. E deu um negativo. E olhando, sabendo o que a gente sabe de hoje, se você reler o laudo, o Instituto Gene que fez o laudo, ele fala no final, diz assim, deu um negativo. Casos negativos a gente não pode ter 100% de certeza, que pode ser um falso negativo. Dito isso, há sugestões de que ele não é o Leandro Bossi e que pode ser uma menina. E daí, depois que deu, que é o Leandro Bossi mesmo, daí a gente foi ver por que eles chegam à conclusão que pode ser uma menina. Porque o DNA estava tão degradado e as tecnologias de identificação na década de 90 por DNA não eram das melhores, que provavelmente o cromossomo Y não foi
não apareceu, não apareceu no teste, sabe? Então, como o cromossomo Y, que é a única coisa que identifica... Vai ser menina, já que não aparece. E uma coisa, no Evandro eles fizeram 3 vezes, né? O teste de DNA. Não, eles fizeram... Isso é uma coisa importante. Eles fizeram uma vez. Só que ele é feito em partes. Ele é a mesma amostra, porque assim, as pessoas já acham que o teste de DNA do Evandro ficaram fazendo coleta. Não, eles pegaram uma coleta. Primeiro que eles não pegam do corpo no cemitério. Eles vão pro IML, lá nas amostras que estão guardadas, que isso era procedimento do IML na época, no cofre do IML, pegam aquelas amostras que estavam lá, porque esse teste de DNA vai ser feito acho que em agosto, tô lembrando de cabeça. Lá em Minas Gerais. Daí eles pegam em agosto as amostras que estão no IML de Curitiba, porque em abril o corpo já foi sepultado, né? Quando ele vai pro IML de Curitiba, retirado essas amostras, é guardado no cofre, o Evandro volta para Guaratuba para ser enterrado. Daí eles pegam essas amostras que estão no IML de Curitiba em agosto e enviam para Minas Gerais para fazer o DNA lá. Por que eles fazem o DNA lá? Não é porque eles querem identificar o corpo. O pedido original de exame de DNA é porque eles encontraram objetos na casa do Oswaldo, que é o pai de santo, e alguns outros objetos que eles querem saber se tem sangue humano ali e se o sangue humano bate com o que está no do Evandro. Tá? Então esse é o primeiro... precisam fazer um DNA para isso. Tá? Daí, no Instituto de Criminalística, na época, eles identificam que há sangue, é provável que tenha sangue, eu só não sei se é humano ou não. Por exemplo, uma cumbuca. Tem sangue, mas Cumbuca que usada por pais de santo para sacrifício de galinhas, sim, né? Vai ter sangue. Para quais fazem sacrifícios, que não são todos, é bom deixar claro, mas enfim, ele fazia. E daí vai ter sangue, óbvio. Então eles fizeram um teste assim, essa mancha que está no fundo tem uma amostra de sangue, só que eu não sei dizer se é humano, então precisa de um DNA. Se for DNA, tem que saber se é do Evandro. Então eles pegam todas essas amostras e mandam para Minas Gerais. Chega em Minas Gerais, eles fazem e identificam. Tem DNA humano aqui. Só que daí que vem essa questão. DNA humano, você pode ter sangue de bicho e você pode cuspir, você pode espirrar, você pode... DNA não é do sangue. O DNA pode ser da pele. Isso, exato. Da lágrima, do cabelo. Um monte de coisa, sabe? Mas tenta explicar isso em 92. Então o laudo, daí assim, é um único teste de DNA que é feito com 2 laudos preliminares e 1 laudo conclusivo. O primeiro laudo diz, estamos fazendo os testes ainda para o PCR, que ficou uma coisa famosa depois da pandemia, mas que é justamente a replicação de células para que em algum momento tenha uma amostra boa, porque a maioria está degradada. Então você tem que ficar replicando elas até ter uma... Eu estou usando termos leigos aqui, gente. Quem quiser. Não, mas é assim que a gente tem que entender. Então eles ficam replicando aquelas amostras até que apareça alguma amostra em quantidade suficiente que seja de boa qualidade para poder ser feita. Então daí... Quando o primeiro laudo diz assim, estamos fazendo os testes, aí não temos conclusões nenhuma. No segundo laudo já diz assim, há DNA humano nessas amostras dos objetos, de alguns objetos, vocês queriam fazer de um monte, acabou ficando só em algumas. Já dá para dizer que o corpo é do Evandro, no segundo laudo preliminar já disse isso, que o corpo é do Evandro, né, comparando o DNA dos pais com a amostra que estava no IML. Vocês não temos dúvida que aquele corpo é o Evandro. O que a gente... não tenho dúvida. Você não tem, eu sei. Agora, não. O laudo de DNA já diz isso. Então, e você não, porque geralmente porque todo mundo ainda fala. Mas tem certeza que é do Evandro? Temos. E a terceira, daí o que acontece no final do segundo laudo de DNA do Evandro? Ele diz assim, a gente só não sabe dizer ainda se o DNA que está contido nesses objetos é o do Evandro, porque as amostras não estão boas o suficiente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar aqui por 60 dias durante um PCR para estar multiplicando, para poder fazer uma nova testagem. Daí na terceira testagem com as mesmas amostras no mesmo laboratório, lá eles dizem assim, olha, estão degradadas, não conseguimos fechar se o DNA encontrado nesses objetos, esse DNA humano encontrado nesses objetos é o mesmo do Evandro, a gente não consegue. E não iam conseguir nunca, porque não tem. Sim. Só que daí eles falam assim, é degradado, é negativo, eu não tenho que dizer com certeza o que é, não, mas sim, tem DNA humano. O que o Ministério Público entende com isso? Tem sangue humano. Eles não entendem, eles não fazem a diferença. Ainda mais quando você tem um desejo de condenar. Exato. Então eles não fazem a distinção de, ok, tem sangue, o Instituto de Criminalística confirmou, tem DNA humano, isso foi confirmado pelo Mas DNA. não que é sangue humano. Não significa que é sangue humano. Tá? Esse é o ponto fundamental. E você está falando de um pai de santo que, assim, sabe, gospe, né, corta a galinha. Então, assim, pode óbvio, até cortar o próprio dedo. Pode até vai ter. Pode ser tudo isso. Então, não conseguiu fechar. Mas estava no pânico da época, daí fechava com as confissões. E nem se criou, desculpa, já que tem um DNA humano, não se fez um cruzamento para ver se era do Oswaldo, por exemplo? Não. Só foi ver assim, foi retirado. Nem sei dizer se é do Evandro. Isso. Mas também não posso dizer se é do... Porque se o Oswaldo está ali, tem que ver todo mundo que estava ali e comparar o DNA, né? Mas é que daí também, né? Assim, hoje seria uma questão importante. Hoje a gente pensa isso. Na época,
Ainda mais que existia uma pressão política, no caso do Evandro, e existia um desejo de condenação. E outra, quem que ia pagar por esse exame de DNA? Entende? Porque não era o DNA, o Estado fazendo. O Estado fazendo. Né? A Secretaria de Segurança do Paraná deu uma verba para a polícia, não foi nem para o Ministério Público, mas para a polícia para fazer exames. E que queria prender aquelas 7 pessoas e inventaram aquela história toda. O Oswaldo não tinha dinheiro, teve muitos problemas para conseguir advogados. Assim, no início teve advogados que foram eles importantes. Ficaram aqueles intocáveis. Né? Exato. Que advogado ia querer eles? E quem que ia pagar um exame de DNA? Porque o advogado ia ter que pagar do próprio bolso. Né? Ele não ia conseguir pedir para a Secretaria de Segurança para fazer um exame de DNA diferente. Então, assim, seria uma coisa importante, mas não seria feito. Né? Não teria condição. O caso Evandro, depois do podcast, documentários, tudo que vocês fizeram, foi revisto, eles foram inocentados. Daí deu para trás. Sabe como é que tá hoje em dia? Eu não tenho falado. Até porque eu estou escrevendo o livro do Leandro Bosta e já até pedi que o Dr. Figueiredo Basso, né? Sim, que foi eu adoro o Figueiredo, já até entrevistei ele para cá também. Ele é incrível. E ele... Super advogado. Gente, quando ele me conta que o promotor falava que o Exu tinha tirado o cheiro da criança morta, isso daí é uma coisa absurda. Eu falei, como assim o Exu? O Exu. Ele contando, eu falei, não é possível que eles tiveram que passar por isso. Mas ele conta o quê? Que eles estão finalmente... Então, o TJ... Vamos lá, né? A revisão criminal foi feita no ano retrasado, né, que estamos em 2025, depois de anos assim, de pedido de entrada, demorou, então teve primeira turma, segunda turma, daí tem uma série de questões ali dentro. Até aquele desembargador que nos citou você. Isso. O Ministério Público daí recorreu para o próprio Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça não aceitou, daí eles entraram no STJ. No STJ, o Procurador-Geral, no final do ano passado, sim, ao apagar das luzes do ano, aceitou o que o Ministério Público falou. Agora, não significa, não foi julgado ainda. Então vai para alguma turma da STJ, que eu não me lembro agora de cabeça, e vai ser julgado no STJ agora. Ou seja, eles ainda não são inocentes aos olhos da lei. Por enquanto são, mas assim, vai ter a resposta final no STJ. O Ministério Público não aceita que ele errou? Porque não vai aceitar, né? Porque se ele aceitar, ele vai ser tão pior quanto o assassino do Evandro, é isso? Eu não sei. Porque depois 7 pessoas... Se eu tiver que chutar uma resposta, eu diria assim que eles têm uma crença, sabe, não é gana, não é vontade, eles acreditam que a seita satânica matou as crianças. Mesmo com aquelas fitas todas? Mesmo com as fitas todas. Ou seja, não importa que foi torturado, eles falaram só porque é verdade? Sim. Assim, sem contar também as insinuações que foram feitas de que eu podia ter inventado as fitas. Teve isso também. Mas elas foram periciadas? Foram, só que foram periciadas pelo mesmo perito que o Ministério Público usou. Só que esse perito não foi contratado pelo Ministério Público, então entende? Entendi. Então, entende? Então daí começam as coisas. Aí você vê que os jogos políticos... Também que a inteligência artificial começou forte agora. Se fosse na época, iam ter falado... Não, fosse na época eu estava ferrado assim, com isso. Né? Ia ser bem pior. Quando chegaram essas fitas... que você viu que ali eram as provas, era o tal do batom na cueca. Era a prova que faltava para mostrar o quanto aquelas pessoas sofreram. Como foi? Você ficou com medo de acontecer alguma coisa e subir na sua mão? Morrendo. Fiquei morrendo de medo. Porque primeiro eu disse assim, ok, isso aqui muda tudo. Nem vou te perguntar como chegaram essas fitas, porque isso é da sua fonte, você não vai falar. Sim, eu tenho que proteger a fonte. Lógico. Mas eu consegui as fitas, daí eu ficava ouvindo elas porque era um pacote de fitas grandes, né? E daí que era relacionado ao caso eram 3, né? 2 ou 3, agora não vou lembrar exato. Mas assim, eu tinha... E as outras fitas eram o quê? Outras torturas? Eu acho que tinha talvez um caso policial ali dentro que eu não consegui identificar nada, não sei o contexto. Porque do caso Evandro foi fácil porque eu reconhecia bem as vozes, né? Claro. E outras eram até fitas particulares, assim, porque foi uma pessoa que, assim, tipo, tinha todas essas fitas aqui na minha casa. Te entregou. Tá? Então... Daí a maioria disse assim, isso aqui é tua família, isso aqui é tua família, e daí em algum momento tinha aquelas do caso. É assustador quando você vê aquilo no documentário, as pessoas ouvindo. E aí você ouvindo. E a minha sensação foi essa, assim, eu ouvindo, e daí primeiro que aquilo, uma das primeiras reações que eu tive foi, eu estava no meu computador ouvindo, e daí, aquele momento, já tinha muitas coisas esquisitas no caso, assim, que me levavam àquilo, tipo assim, se você me botar uma arma na cabeça, eu vou dizer que as pessoas são inocentes. Se eu fosse jurado, eu diria que são inocentes. Mas aquele foi um momento, assim, que eu, tipo, daí você não tem mais dúvida. Daí eu só fui pra sala, falar com a minha esposa e falei assim... Fecha a janela. Eles são inocentes. Fecha as janelas, vamos daqui para um hotel blindado. Não chegou a tanto. Você ficou com medo? Não é possível. Fica, vai. Eu dei uma boa olhada onde é que essas pessoas estavam. Você tinha um carro preto parado ali na frente? Não, mas eu tive que tomar alguns cuidados do tipo... eu pedi... Algumas pessoas que eu conhecia sabiam da existência dessas fitas, né? Eu pedi um bom tempo para poder analisar elas, porque qual que era a minha questão? Eu precisava... primeiro montar uma linha do tempo dessas fitas. Foi essa época também que estava tendo a Vaza Jato.
tiveram acesso às mensagens do Dallagnol, tal, do Intercept e tal. E eu lembro de olhar para aquilo, e ver as críticas que eles estavam recebendo e dizer como é que eu consigo me blindar para que não façam as mesmas críticas. Foi um exercício foi um aprendizado assim nesse ponto. Então daí o que eu fiz? Eu peguei aquelas gravações e daí eu comecei a montar uma linha do tempo utilizando uma técnica que eu usava no doutorado, inclusive, que é análise de conteúdo, né? Que é tipo uma análise de discurso mais simples, mas é que é basicamente você está falando... Vou dar um exemplo bem claro aqui. O Oswaldo, a versão que a gente tem do Oswaldo confessando o crime é que ele estava na serraria com mais 6 pessoas, daí eles cortam o Evandro assim assado, ou seja, serraria, 7 pessoas no total, horário tal, babá, né? Daí eu ouço lá uma gravação em que ele está dizendo que quem matou o Evandro foi ele, a Beatriz e o Vicente de Paula no mato. E daí eu vejo uma outra versão em que ele diz que mata o Evandro no mato usando uma cinta e ele tá sozinho. Ou seja, daí, tem elementos aqui, daí eu vou pegando esses elementos e vou montando... Esse foi o primeiro, esse foi o segundo, esse foi o terceiro momento. Daí você já vai vendo os cortes que vão aparecendo, daí você começa a prestar atenção no que os caras estão falando. Então, por exemplo, até um momento ele tá falando que tá matando com uma cinta, que ele tá asfixiando o menino e mata. Daí tem uma hora que você ouve um dos interrogadores lá perguntando assim, como é que você faz um corte de frango? Conta pra mim. Daí corta a fita, quando volta ele começa a falar que cortou. Mas ainda é no mato. Daí no finalzinho assim você tem uma fita que ele diz, um trechinho que ele fala, não, acho que foi lá na Serraria dos Abaixo. Fala na Serraria. Muito bom, né? Do mato, e daí você tem a fita em vídeo, que essa polícia entregou, né? Que é a famosa, assim. Ali claramente que ele falando, aquelas pessoas eu tava de tortura. E aquilo já é na casa do Stroessner, né? Pra quem conhece o caso, então eles já não estão na casa... Do ex-presidente paraguaio. Isso, que tem a casa em Guaratuba. Eles não estão lá na chácara que tinham ido antes, porque o Oswaldo sai de casa à noite, é sequestrado de casa, é levado para uma chácara, dessa chácara é levado pro Stroessner no dia seguinte. Naquela manhã, você já vê que eles estão na casa do Stroessner e daí ele já tá dando a versão completinha, assim. A gente pegou o menino, a gente levou... O Oswaldo não dormiu aquela noite inteira, apanhou a noite inteira, não comeu. O Vicente não, é o Davi. Davi que tá até com algodão no ouvido, horrível aquilo. Então assim, já tinha vários elementos, só que ali com aquela lá você tá vendo o que aconteceu. E você tem muitos cortes, né? Então aquilo ali durou 10, 12 horas, assim. Então quando eu consegui montar essa linha do tempo, eu disse, agora eu preciso... Porque uma coisa que você falava muito da Vaza Jato na época era, eu não sei se essas mensagens são verdadeiras. Apesar que você tinha muita gente que verificava e que você dizia assim, eu tenho essa mensagem que você trocou com essa pessoa, você confirma? Confirma, porque eles receberam um pacote de mensagens gigantes. Então você tinha várias pessoas independentes confirmando, não, essas mensagens sim. Então eu precisava dizer assim, eu preciso que ninguém diga que eu criei essas fitas do nada. Daí eu entrei em contato com Instituto de Perícia aqui de São Paulo, se eu bem me lembro. Agora eu não vou lembrar o nome, puxa que pena, exato. Eu acho que é o Instituto de Perícia. Entrei em contato com eles e disse, olha, eu tô aqui com umas fitas, eu não tenho dinheiro, faz um valor super bacana pra mim, por favor. Daí eles, não, beleza. Mandei pra lá, mandei pra cá, né, aqui em São Paulo. Eles falaram assim, pra garantir isso que você quer, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa fita aqui no nosso gravador, a gente vai ter um tabelião do lado, né, alguém de um cartório aqui do lado. A gente vai dar play e começar a gravar no computador. E o tabelião vai dizer, as horas tal, foi gravado, não sei o que, trará. Isso gerou o arquivo de assinatura digital, blá, 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 blá. Daí fez todas as atas notoriais. Depois de tudo o que você viu e ouviu até aqui, fica uma reflexão inevitável. Quantos outros casos podem ter seguido o mesmo caminho, sem nunca serem reabertos? Se você acredita que histórias como essa precisam ser conhecidas, discutidas e lembradas, se inscreva no canal para continuar acompanhando investigações profundas, casos reais e análises que vão além da versão oficial.